Shuaolein, a paz, ao Raviu, o amor do Eterno sobre sua vida, amado. Vamos hoje falar um pouquinho sobre lei e dádiva, porque muitos conhecem como lei e graça, mas graça é uma palavra blasfemada. Graça se refere às filhas de Zeus. Então foi uma palavra colocada na Bíblia para dar honra a deuses gregos. Essa palavra graça, a palavra que contém nas escrituras anais, que condiz com a verdade, ela é dádiva ou em algumas situações generosidade ou benevolência, não graça. Então vamos estudar, vamos olhar nas escrituras o que é lei e o que é dádiva, o que é generosidade do Eterno. Hoje muitas denominações pregam que não existe lei, mas só dádiva. Então esse texto que preparamos, esse áudio que eu preparo agora, é para se observar nas escrituras se o que é falado nessas denominações procede ou não. Esperamos que acompanhe com as escrituras em mãos e tire as conclusões sem intervenção de outro a não ser as escrituras. Origem dessa questão. De onde foi tirada essa ideia de que a lei não está em vigor nos dias de hoje? O apóstolo Shaul fala o seguinte, Atos 15:11, não cremos que somos salvos pela dádiva do Messias, do mesmo modo que eles também. Efésios 2:8, porque pela dádiva sois salvos, pela emuná, pela fé, isso não vem de vós, é dono de algo. Agora é preciso saber o que é lei e o que é dádiva. Caso não saiba o que representam essas palavras, não chegará a entendimento sobre o que o apóstolo Paulo falou. O que é lei? Quando se trata das escrituras, a lei é tudo aquilo que saiu da boca do Criador, não somente os 10 mandamentos. Repare que a lei é todo o Antigo Testamento. Mas para isso é preciso crer que o filho de Alro fala. Olhe ele falando. Manialro, Mateus 12:5. Ou não leste na lei? Aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa. Se refere ao livro de Samuel. Lucas 2:4. E para oferecerem um sacrifício segundo o disposto na lei de Alro, um par de rolas, 2 pombinhos, se refere ao livro de Bamidbar, Números. Manialro, Mateus, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Manialro, Mateus 5:18, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Então, a lei são as ordens dadas pelo Criador, e isso não terminou quando o Filho do Criador se manifestou. Mas era preciso o Messias se manifestar, pois tudo que foi criado por Yahweh foi esquecido, como adorar a Yahweh, se o mundo não conhecia mais. Como fazer a vontade de Yahweh, o Criador, se não se sabe o que ele quer? O mundo deixou de ler, e se não lê, como vai saber qual que é a vontade do nosso Criador? Para se saber qual é a vontade, é preciso que seja lido o que ele deixou como testemunho. Aí sim podemos acatar o que ele quer. Faça um teste. Para essa pessoa que dizem que não existe mais lei, faça uma pergunta. Uma pessoa que vive pecando poderá salvar? Qual será a resposta dessa pessoa, sim ou não? Preste atenção. O pecado é a transgressão da lei? Logo, se ela viver pecando, como se salvará? Se não existe lei, não existe pecado, pois pecado é a transgressão da lei. Para essas pessoas que dizem que a lei acabou, nada faz sentido. Mas então por que o apóstolo fala daquela maneira, lei e dádiva? É por isso que você precisa saber o que significa graça, o que significa dádiva, o que significa benevolência, o que significa generosidade. O que é isso? É favor. Foi esse favor, essa dádiva, que Yahweh deu aos gentios. Pois quem recebeu os ensinamentos, leis, foram os hebreus, não nós. Entretanto, os israelitas não transmitiram esse ensinamento que recebeu direto de Yahweh. Pois isso, Yahweh enviou o seu filho. Ele transmitiu o que o seu pai quer do mundo.
E se você crê no Filho, estará acatando o mandamento do Pai. Leia Deuteronômio 18 e entenderá o propósito do Filho do Iorro, pois ele traz as palavras do seu Pai, o mandamento dele. Logo nós que fomos instruídos pelo Pai, o Filho traz o que ele quer que façamos. Ele morreu e derramou seu sangue por quê? Você já se perguntou? Repare nas Escrituras e no Evangelho por que ele trazer o que é do seu Pai. O mundo o odiou. Por ele trazer o que é do seu Pai, o mundo o odiou. E seus próprios irmãos o mataram. Mas isso era para se cumprir toda a profecia. Logo ele morreu, porque seus irmãos não aceitaram o que ele veio fazer de acordo com as profecias, trazer a palavra do seu Pai. E ainda hoje o mundo não ouve, nem ao Pai nem ao Filho. Para eles não existe lei nem dádiva. É dito na lei e na dádiva, pois na lei é dito assim: ouve já o choro. O Yahu é o único Criador. Não terás outros criadores diante de mim. Yahu é o único. E quando o filho de Yahu veio, e ele disse: o primeiro mandamento é esse: ouve ao choro. O Yahu, nosso Criador, é o único. Logo se repete o que o Pai falou, repete o que Moisés falou, repete o que os profetas falaram. Ou seja, a palavra de Yahu permaneceu imutável, sem sombra nem variação de pensamento. Quem muda a palavra de Yahu, o Criador, é o homem, que diz: Jesus Cristo é altíssimo, Buda é altíssimo, Baal é altíssimo, Alá é altíssimo e por aí vai. Santinha, Cidinha, Fatinha, Ritinha e por aí vai. Nesse caso deixou de ser único, pois há outro. E pior ainda, esse outro, o mundo diz ser Criador. E o nome dado à imagem que fizeram do Filho. E é essa imagem dizem: este é o nosso Criador. Para eles não existe algo, só Jesus Cristo. A imagem e o nome da imagem tomou conta. Lembrando a vocês que leem essa postagem, que ouvem esse áudio, que devemos ouvir ao Criador e não aos homens. É para isso, e para isso é preciso deixar de preguiça e começar a ler e ouvir ao Pai, orar e falar com Ele. Outra coisa é o que o apóstolo Rocana João falou: existe pecado para a morte e pecado para a não morte. Qual é o pecado para a morte? É aquele que é cometido contra o Ruha, Hodshua, o espírito de algo. Este será exigido contas no juízo, onde o Pai destruirá. A vida eterna é perdida por pecar contra o Ruha, o espírito. Qual é o pecado que não gera esse tipo de morte espiritual? É o pecado cometido contra a carne, pois a carne e o sangue não entrarão no reino do Shoamayão, no céu. Exemplo de pecado contra o Ruha, espírito: não terás outros criadores diante de mim. E seu Criador é Jesus Cristo? O nome criado pelos homens e dado a uma imagem de escultura? Esse é um pecado contra o Ruha, Hodshua, o espírito do Criador, dando honra a outros deuses. Você está blasfemando contra o espírito do Criador. Exemplo de pecado contra a carne: você rouba um banco, se for pego, pagará aqui, será preso, e esse pecado é perdoado. Mas o contra o Ruha, Hodshua, o espírito do esplendor, o espírito da verdade, não tem perdão, nem neste mundo, nem no vindouro. Só se é perdoado no tempo da ignorância, pois faz sem saber. Mas depois de saber a verdade e continuar a prática do erro, não tem volta. Então você que está ouvindo esse áudio e continua a blasfemar contra o Ruha, o espírito do Criador, dá honra ao Espírito Santo, ou dá honra a Jesus, ou dá honra a Deus, ou dá honra ao Senhor, as coisas que é de direito de algo, que você que dá honra a esses usurpadores que a Igreja Católica e Roma implantou para você adorar, até ontem, até agora, você não sabia da verdade. Mas daqui para frente você sabe da verdade. Não tem desculpa. Porque aquele que conhece a verdade e sai da mentira é perdoado. Mas o que sabe e continua nas mesmas práticas, esse, a ira do Criador cai sobre ele.
Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 8. E então será revelado esse iníquo, a quem o Messias matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios com todos os sinais e prodígios. Pois o nome do Filho Emanuel conosco, a palavra do Pai está no Filho. Quem crer no Pai e no Filho está ouvindo o que o Pai o mandou falar. Mais uma vez, leia Deuteronômio 18 e entenderá o que foi dito. Meu Pai, querido, que você possa estar iluminando a mente desse povo a entender que o Criador do universo és tu. E o único digno de toda honra, de toda exaltação, de todo poder, né? E que você possa estar ministrando no coração desse povo, Pai, né? Que você possa estar dando entendimento para eles de que a tua palavra é a verdade. E eu quero ler com vocês agora os versículos que estão em Gálatas, para vocês entenderem mais um pouco sobre isso. João 7, 4, 9. A lei é maldita. Romanos 3, 20. Pelas obras da lei nenhum homem é justificado. Romanos. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé em Yahushua, pela emuná em Yahushua, sem obras da lei. Pois, se os da lei são herdeiros, logo a fé é vã, é anulada. Romanos 7,6. Fomos libertos da lei. Romanos 10,4. Pois o Mehushihai é o fim da lei para justificar todo aquele que crê. Romanos 13,10. Amor é o cumprimento da lei. Coríntios 9,20. Shaul diz que se fez como os judeus e Yahudins para ganhar os Yahudins que estão debaixo da lei, como se ele estivesse, embora nunca esteja. Gálatas 2,16. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé no Mehushihai. Por obras da lei, nenhuma carne é justificada. Shaul pergunta, foi por obras ou por ouvir com fé que você foi salvo? Aquele que dá oruha, que opera em vós, acaso faz pelas obras da lei ou por ouvir com fé? Gálatas 3,10. Pois se todos quantos estão debaixo da lei estão debaixo da lei, estão debaixo de maldição. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as obras e os preceitos da lei para cumpri-las. Se você quer viver pela lei, meu irmão, meu amigo, meu amado, você deve cumprir todos os preceitos da lei. E você cumpre eles, você nem conhece os preceitos da lei. Gálatas 3,11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante do Eterno, pois o justo viverá pela fé. Gálatas 5,4. Vós que estáis no Mehushihai, que quer ser justificado pela lei, da dádiva descaíste, da generosidade decaíste. Gálatas 5,18. Toda lei cumpre-se em amar ao próximo como a ti. Tito, evitar questões de discussão acerca da lei. Hebreus, mudando o sacerdócio, também é necessário se fazer mudança na lei, pois pela lei nenhuma coisa se aperfeiçoou. Meus amados, Yahushua, o Mehushihai, o Filho do Altíssimo, o Criador eterno, o arquiteto da fundação do mundo, era servido por anjos, pelos Melahins. Ele era adorado, ele vivia no trono de exaltação dele. E ele largou esse trono, onde ele era adorado, onde ele era exaltado, onde os Melahins, os serafins e toda a criação o adorava, toda a criação o servia. Ele despojou de tudo e veio a esse mundo para trazer a palavra do Pai para a sua vida, para trazer a mensagem do Pai para a sua vida, para te dizer que
para cumprir a lei por você. Toda a lei. Ele cumpriu e te pediu uma coisa: que leve a mensagem de amor, a mensagem do amor ao próximo, né? Que você creia naquele que ele fez, no sacrifício que ele fez, na vida que ele fez, e te pediu que agora, daqui para frente, quando ele morre e ressuscita, a adoração é em espírito e em verdade. Que você não precisa praticar coisa alguma, porque o jejum que ele quer, o sacrifício que ele quer é que você desate as amarras da injustiça, que você cuide dos necessitados, que você pratique o bem, né? Que não haja em vós, que haja em vós o mesmo sentimento que houve nele, Yahushua Mehushihai, que embora ele sendo o Criador, um ser superior, ele não usou desse artifício, ele não usou disso, ele se esvaziou, né, para servir ao Pai eterno. E que tudo que você faça, que sua vida de atos, palavras, pensamentos, seja para glorificar e honrar o Pai eterno, né, que sua vida seja prática, né, que seja uma vida prática de amor ao próximo, né, e que ele cumpriu para você toda a lei, que a lei hoje é amar ao próximo, que ele é o fim da lei para aqueles que creem nele, para aqueles que mergulham na palavra dele, para aqueles que fazem dele o jeito de viver, que fazem dos ensinamentos dele a sua vida, que anda segundo os caminhos e os mandamentos dele. Yahushua Mehushihai, é ele que a gente deve toda adoração e toda exaltação, né? E cumprir a palavra dele é simplesmente amar ao próximo, viver em retidão, justiça e integridade. Quem vive debaixo da lei, quem vive praticando lei, atos físicos, está dizendo que aquilo que ele fez por você precisa ser completado, não foi suficiente. Então você abandona ele, porque você diz que precisa fazer e precisa ajudar ele. E ele fez tudo por você e você não está aceitando isso. Louvado seja o nome de Yahushua Mehushihai. Meditem nessa palavra, meus amados. E veja bem, porque só Uruha Rodshua é o Espírito da verdade. Só ele pode ministrar e trazer a vontade do Pai. O Criador disse, Yahushua disse, que ele viria e ele conhece o Pai. E ele nos ensinaria sobre o Pai. Então invoquem o Espírito do Criador, o Espírito Ruha Rodshua, o Espírito da verdade, o Espírito do esplendor, para que você conheça a verdade, para que ele possa abrir a sua mente e te dar entendimento, que ele possa estar te dando as direções, meu amado, meu irmão, meu amigo, que você possa mergulhar, né, imergir na palavra de Yahushua, porque esse é o verdadeiro batismo e essa é a verdadeira situação do mundo espiritual. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meditem nessa palavra, fiquem na paz e que o Mehushihai possa estar guardando as suas vidas.